Muito bom dia, muito bom dia. Hoje é sexta-feira, dia de vídeo extra no canal principal. Gente, eu tô muito feliz. Hoje é dia 11/9/2020, pra gente deixar registrado. Eu tô muito feliz. Fiz uma entrevista na rádio Campinas Digital. Digital Campinas ou Campinas Digital? Deixa eu ver aqui. Lá no Facebook eu tenho ela lá. Rádio Campinas Digital. Então, a Rádio Campinas Digital. Fiz uma entrevista lá na quarta-feira e graças a Deus nós estamos quase batendo recorde. Já batemos recorde das 24 horas de acesso, de visualização, mas ainda falta um tanto de visualização no geral, no contexto geral, lá na rádio. Espero que eu consiga passar esse recorde, né? Porque para mim é importante, porque a rádio, elas fazem a mensuração sobre quem dá mais audiência. Então eles acabam chamando mais pessoas que dão audiências do que menos pessoas que dão audiência, certo? Porque a rádio vive de propaganda. Então quanto mais audiência tem, mais eles conseguem arrumar propaganda, se assim pode se dizer, né? Então essa é uma regra do jogo. E eu tive a oportunidade de comentar algumas coisas de política econômica, de inflação. É bacana. Quem não viu, dá uma olhadinha lá. Tá lá no Facebook lá. E no canal principal não tá lá. Tá só no Facebook meu lá, na rede social, que eu coloquei, ou na rádio mesmo, vocês podem ver lá. Vamos lá, gente. Bolsas de valores. Ontem ela deu uma despencada boa, né? O Brasil aqui deu uma despencada boa, né? Caiu para 98.800 pontos, caiu 2,4%. As pessoas falaram assim, mas o que será? Será que está acontecendo alguma coisa? Bom, realmente deve estar acontecendo alguma coisa, porque, vejam bem, a inflação chegou, certo? Então a pressão, com certeza absoluta, em cima do ministro da Economia vai ser gigantesca. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Conhecendo um pouquinho, analisando, vendo assim de longe um pouquinho o perfil do presidente da República, até então para ele estava tudo feliz, tudo tranquilo, estava acontecendo tudo o que tinha que acontecer, o ministro sabe o que faz, eu não entendo nada de economia, então deixa rolar. Não teve nenhum assessor dele que ouviu os meus vídeos, ou se alertou, ou se viu, não quis escutar, né? Tudo que eu falei que ia acontecer e começou a acontecer. Bom, gerou inflação, subiu algumas coisas da cesta básica que afeta os pobres. Mas não é só assim, a inflação ela já chegou em outros setores. Setor de tecnologia, então o celular hoje já é mais caro do que do ano passado. O notebook ele é muito mais caro do que do ano passado. Se eu comprar uma webcam para você fazer um trabalho em home office, você tá lascado, tá assim uma fortuna. Ele simplesmente teve webcam que multiplicou por 5 vezes o seu valor, para vocês terem uma ideia da loucura que virou isso daí. Você tem mais um monte de produtos que é tudo importado. Como nós estamos meio que parados por causa da pandemia, o nosso consumo, inclusive de muitas coisas internacionais importadas, ele diminuiu. Tranquilo? E a gente foi batendo recordes. Só que a política agressiva da parte da agricultura, de vamos vender, vamos fazer, eu lembro, eu não sou cego, eu lembro muito bem. Então consistia em desvalorizar nossa moeda para facilitar a agricultura, mas isso gera inflação. Eu falava lá atrás. Aí o que aconteceu? Aconteceu o que está acontecendo. De primeira, a tecnologia subir, preço de carro subiu, o preço eu nos vídeos lá antigos eu falando, olha, o Corolla estava tanto, foi para tanto, olha, o carro X estava tanto, foi para tanto, já passou de 100 mil, e não era isso daí, estava 80 mil e passou para tanto, isso daí é inflação, e fui falando, e a coisa foi acontecendo, mas como o pobre não compra carro zero, chique, não sei o que, ninguém percebeu, ninguém falou nada. E a coisa foi andando, foi fluindo, tudo, né? Maravilhoso, né? Muito bem.
chegando a conta para pagar. E está chegando a conta na alimentação. Quando a conta vem para pagar de inflação com algo que dá para você não comprar agora, ele consegue ser controlado, entre aspas. Quando ela chega na alimentação, ferrou. Todo mundo que estuda economia, estuda inflação, sabe que o maior calcanhar de Aquiles de todos os tempos, mesmo daqueles tempos antiguíssimos de uma inflação altíssima de 300%, coisa assim, você tinha o problema da produção. E o Brasil, no governo se eu não me engano, foi no governo da Dilma, ela zerou o estoque regulador. E nós precisamos ter um estoque regulador. Por quê? Porque a alimentação, ela depende muito, mas muito do clima. E nós estamos entrando em um período do clima mundial muito turbulento. Então vamos ter problemas sim com questões de alimentos no planeta. Só que juntando esse problema com o planeta mais desvalorização de moeda, nós temos um problema seríssimo interno. E então vamos caminhando. Bolsa de Valores hoje, o que você acha, professor, que vai acontecer? Olha, eu acho que pelo menos na abertura da bolsa é para ter uma valorização, subida. Porque o pessoal vai querer... Teve muita gente que comprou ações estava mais baixa e vai querer ganhar sua margenzinha. Tem umas ações aí que tá muito baratinha, né? E tem outras coisas aí que tá acontecendo, né? Eu vi lá, saiu uma nota hoje, que Israel tá fechando por 14 dias, por 2 semanas, o país por causa do corona. Ou seja, voltando esse negócio aí. Tem que ficar de olho nisso aí, hein? Se for pra tudo quanto que é país, lascou. Se é só lá, tudo bem. Mas andei conversando com gente aí, parece que na Europa também tem, parece que Portugal também vai aumentar as restrições. Vamos ver como é que vai ser isso daí. Aí as pessoas estão falando assim, aí aqui no Brasil eu acho, é um achômetro, que nós montamos uma barreira gigantesca daquela tal do imunidade de rebanho, entre aspas, tá? Eu acho que nós conseguimos atingir esse patamar, essa situação. Não significa que está tudo eliminado, mas que isso daí vai dar uma bela de uma segurada de algum repique alto que possa querer acontecer. Se for subir, ele vai subindo bem devagarinho, mas bem devagarinho. Não vai fazer assim, hoje, nossa, todo mundo foi pra praia. Na outra semana vai tudo pra cima, não. Não vai acontecer isso daí. Ele pode começar a subir bem devagarinho, depois ele vai pegar e vai voltar depois. Aí depois dessas muvucas que o povo fez, ele dá aquela subidinha bem devagarinho. Depois, na hora de descer, ele vai fazer assim, ó. Vrup. Vocês podem ter certeza, escuta o que eu tô falando aí. É gráfico. De gráfico, filho, quem faz gráfico é a gente que mexe com economia, com número, e de gráfico a gente entende um pouquinho. Pelo que as experiências que o pessoal falou, como é que funciona, a gente faz esse cálculo nosso lá. O dólar ontem ficou mais ou menos estável, subiu 0,4%, foi a 5,32, como eu falei. O câmbio internacional também está estável, naquela medida de baixa que aconteceu ontem. Vamos para as notícias dos jornais. Infomoney. Ministério da Economia questiona notificação da Justiça a supermercados e produtores. Divulgação do ofício acabou causando saia justa entre a equipe do governo. Por quê? Porque o ministro da Economia, ele preza a liberdade, ele preza o tal do liberalismo, né? Liberalismo. E essa medida é totalmente inversa, não é parecida, é inversa, é totalmente ao contrário do que prega e o que ele leciona desde muito tempo, que é o liberalismo. Então, o negócio lá tá ficando feio, mas por outro caso, é mais uma desculpa que, se Deus quiser, ele possa utilizar para pegar e pedir as contas e sair fora do Ministério da Agricultura, porque se ele não tem capacidade de controlar, o câmbio é melhor ele
ele sair, certo? Agora, se não foi ele que é o presidente do Banco Central que está fazendo isso daí, e o presidente do Banco Central não consegue ter o controle, desculpa, ele precisa mandar o presidente do Banco Central embora e contratar outro. Mas ele não deixa de ser o responsável, então, como está na responsabilidade dele, ele também é culpado. Querendo ou não querendo, e em segundo lugar, o presidente da República, se não estiver apertando ele, pior ainda. Espero que não fique confiando cegamente, viu? Porque esses namoros do presidente da República sempre acabam em litígio, é uma coisa interessante. Depois da notificação dos supermercados e produtores cobrando explicações sobre a alta de preço pelo Ministério da Justiça, foi a vez do Ministério da Economia pedir informações sobre o monitoramento do governo. A divulgação do ofício acabou causando uma saia justa porque expôs a contrariedade da equipe do ministro da Economia com a forma como o processo de enfrentamento do problema de alta de preços foi conduzido dentro do governo. Nesta quinta-feira, você está vendo, estão atropelando eles. Isso já é sinal do litígio, hein? Bolsonaro disse que a medida foi aprovada por ele porque pode chegar à conclusão, depois das explicações dos produtores e varejistas, de que o próprio governo errou. Então ele está querendo cruzar informação? Parabéns, presidente da República. Ele está querendo bala para poder tomar decisão, né? Ele está querendo munição para tomar decisão. André Mendonça, ministro da Justiça, falou comigo. Posso botar a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor para investigar. Perguntar para os supermercados por que o preço subiu. Eu falei, pode. E ponto final. Porque ao chegar a resposta, pode ser que o errado somos nós. E é vocês mesmo, governo. Pode ser o governo. Daí o governo toma providências e ponto final. Do jeitão do presidente, ponto final. E ponto final, espero que seja ponto final mesmo. Bota a ordem aí na casa, presidente. Se você botar a ordem na casa, você salva a peteca pro seu lado aí. Mas você vai ter que sacrificar o seu relacionamento aí. Guedes estava na reunião em que o assunto foi discutido e não se opôs. Nesta quinta-feira, o secretário da Advocacia da Concorrência e Competitividade, que integra o grupo dos liberais na equipe do Ministério da Economia, pediu esclarecimentos. Pois é, filho, tá vendo? Grupo dos liberais. Pois é, o grupinho dos liberais está fazendo tanta liberação que está virando libertinagem e não liberdade. Vamos lá para mais outra coisa aqui, senão não dá tempo. Aqui no site da FGV, IGPM sobe 4,41 na primeira prévia de setembro. Nós estamos no dia... Foi feito isso daí no dia 10. Um terço do mês já subiu 4,41% do IGPM. Ele, jogando no acumulado na média de 12 meses, ele já está passando de 14%. Até terminar esse mês, esse 4,41%, ele vai subir para uns... ele sobe para uns 6 e pouco, uns 7 reais, hein? Ele sobe, se bobear, ele sobe até mais. Porque só andou um terço, falta mais 2 vezes isso daí. Se a pessoa fosse todo seguindo o padrão do mês inteiro, ele ia para 16, mas 16 é muita coisa. Mas para uns 8 é capaz de subir mesmo. 6,5 a 8 capaz de subir. IGPM, isso é índice de inflação. A Selic, 3 anos Selic, esse valor que está aí é 2 anos e um pouquinho, uns quebradinhos de Selic. É a IGPM de 10 dias de inflação, é o tanto que dá IGPM. Então, quem está investindo em Selic, quem investiu em depósito no banco, poupando, você é um poupador, você está tomando nariz. Você está perdendo o seu dinheiro e você não tem para onde pôr, não tem o que fazer, você vai se lascar porque é a política do governo de destruir os pequenos poupadores e ajudar os grandes investidores que trabalham com bolsa de valores. Ou podem comprar os dólares quanto eles quiserem, mas os pobrezinhos, a classe média que junta o dinheirinho para trocar de carro, que junta o dinheirinho para poder ter uma reservinha para dificuldades ou tudo mais, tudo vai se lascar. Perigoso isso daqui, a inflação tá aí.
Aí, IGPM de 10 dias de setembro. É muita coisa. É muita coisa. Depois o povo não vai falar que eu não avisei. Estadão. Brasil deve importar arroz dos Estados Unidos e Tailândia, diz Tereza Cristina. O Brasil vai importar? Ou vai deixar aberto para comerciantes importar? Qual que é a lógica de eu exportar um monte e importar um monte? É o mesmo produto. Por que eu não compro daqui? Porque já passou a coisa e agora a água vai bater na bunda, só que é o seguinte, tá falando aqui que vai comprar dos Estados Unidos a Tailândia. Os Estados Unidos vai vender a preço de banana? Não. A Tailândia vai vender a preço de banana? Não. No mínimo, se forem vender, vão vender a preço internacional. Preço internacional é o preço que estamos comprando hoje no supermercado. Então não vai baixar. A única coisa que vai ajudar isso vai ser que nós não vamos ter falta de alimento. Mas não que vai abaixar o preço. É isso que significa isso, gente. Nem mais, nem menos. Tá? Então, vamos vendo as cenas do próximo capítulo. Se o governo quer resolver, ele vai ter que entrar pesadíssimo no câmbio. Se não entrar pesadíssimo no câmbio, vai se lascar. Liberalismo com câmbio não pode ter. Liberalismo em câmbio não pode ter. Se você é liberalista, liberalismo em câmbio não pode ter. Vou repetir de novo. Liberalismo em câmbio não pode ter. Tá aí a prova. Certo? Que vocês não sabem tudo que vocês acham que sabem. A coisa é diferente. Os Estados Unidos, se gera inflação, não tem problema. A moeda deles continua sendo usada pelo planeta inteiro. A nossa é que não. O povo achando que o Brasil virou os Estados Unidos. Brincadeira. Revista Veja. Preço do diesel em refinaria da Petrobras cai 7% e da gasolina 5%. Há 8 horas atrás que saiu isso daí, ou seja, ontem à noite serve para hoje. Caiu lá. Por que o governo fez isso? Porque não era para cair, porque o barril do petróleo ele tem oscilação, mas ele não pegou e deu uma queda suficiente para falar assim, eu vou abaixar 7%, vou abaixar 5%. As ações da Petrobras nós vamos ver o resultado hoje, que vai despencar. Se já despencou ontem, eu nem sei quanto que foi. Foi até bom dar uma falada disso daí, que eu vou dar uma bisoiada aqui. Quanto foi Petrobras ontem? Deixa eu ver aqui. Petrobras, cadê você? Petrobras, que é um pouquinho, igual todo mundo, 3%. 3, 4, 3 e 4%. Caiu as ações da Petrobras, porque tem várias ações, né? Com essa notícia aqui que vai diminuir o preço da gasolina, vai cair muito mais a Petrobras hoje, você pode ter certeza. E o governo está fazendo isso por quê? Agora já não vale mais o liberalismo? Nesse caso não vale? Porque ele vai fazer isso daí para poder segurar a inflação, porque o do IGPM está assim, monstro. E uma das coisas que entra na IGPM é cálculo de combustível, que interfere também no transporte, que vai na logística, que faz uma outra coisa e tralalá. Vamos ver nas cenas do próximo capítulo. A coisa não tá brincadeira não, viu, gente? O presidente pode cair se ele não resolver isso de forma rápida e impulsiva. E para ele resolver isso daí, ele vai ter que trocar o ministro. Porque o ministro não tem essa política. Só se ele começar a querer ter a política. Mas aí o povo já vai ficar meio ressabiado com esse cara. E esse negócio do liberalismo já está se provando que não é bem assim. Eu prefiro os ministros que criaram o Plano Real, porque eles sabem como é que foi e conseguiram fazer um milagre. Então eles sabem a regra do bolo, eles sabem como é que faz para o bolo crescer. Agora, crescer a economia a todo custo, tá aí gera inflação. Isso porque o país nem está crescendo. Imagine se ele pegar e bombar mesmo o crescimento. E eu não sei o que vai acontecer, mas vamos ver as cenas do próximo capítulo. Espero mesmo do fundo do coração que melhore. Aí o presidente ele oscila, né? De pessoa que tá querendo resolver mesmo, né? Que vamos lá, vou atropelar o Ministério da Economia, vou fazer algumas coisas. E aí ele solta aquelas pérolas de porco que às vezes ele faz, que ele não deveria fazer, deveria ficar bem quietinho. Porque essas coisas não brinca, porque ele tá tirando sarro da pobreza. Isso não se faz. Deus castiga, hein? Deus castiga essas coisas.
Eu jamais faria uma coisa dessa porque eu conheço Deus e eu sei que Deus castiga. Bolsonaro manda desempregado, abre aspas, pedir auxílio para quem tirou seu emprego, fecha aspas. Isso é uma coisa que se fala para uma pessoa que for desempregada? Não, querido. Uma pessoa que for desempregada, ela está passando dificuldade, ela está passando sofrimento, ela está preocupada, ela está desesperada. Você quer usar alguma coisa muito nociva para uma pessoa e falar para ele que ele tem que pedir auxílio para quem tirou, ou seja, por causa de briga de governador com governador? Aí eu vejo um monte de gente que segue esse homem pegando e falando assim, tá vendo? Fica em casa. E quem, cadê os que falou que é para ficar em casa? Toma aí, fica em casa. Não tem nada com o que a ver uma coisa com a outra. O desemprego sim, porque fecha empresas, coisa assim. Mas a inflação não tem nada com o que a ver. São coisas distintas. As pessoas têm que separar o joio do trigo. Então tem meias verdades. Meia verdade de um lado, meia verdade do outro. Você tem que juntar. Pegar o que é verdade de um pontinho, pegar o que é verdade do outro, juntar e falar assim, olha, então não deveria ter fechado tudo do jeito que fechou, concordo. Não deveria ter feito tal coisa, concordo. Mas também não deveria ter desvalorizado a nossa moeda. Ok? Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe do fundo do coração. Essa sexta-feira eu tô com uma sensação de que algo muito intenso vai acontecer. Eu não sei porque, eu tô com um sentimento de que algo vai abalar a bolsa, alguma coisa. Espero estar completamente errado, ser uma sensação de um médio que não sabe o que está falando, mas eu não sei, rapaz, eu tô com esse sentimento, só tô externando aqui no finalzinho do vídeo para deixar registrado. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus abençoe. Namastê.